Frequentemente, o pastorado feminino é a forma que o diabo encontrou de destruir as igrejas por dentro. Eu sei que talvez em primeiros momentos possa te chocar, você se revolte ouvindo isso, mas a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, deixa muito claro que é proibido que as digníssimas tenham autoridade ou exerçam autoridade ou ensinem homens. Essas coisas simplesmente não podem acontecer, não podem ser assim. Talvez você diga assim, mas Felipe, eu tenho uma pastora e quando ela prega eu sinto o Espírito Santo, eu me sinto conectado com Deus. Ok, só que nós não somos pragmáticos. Como os cristãos, não somos pragmáticos. Não é porque você se sente bem com alguma coisa que essa coisa significa que ela é certa e correta. Não é porque algo dá certo que esse algo passa a ser visto como correto e justo que deve ser praticado. Os seus gostos pessoais, as suas experiências individuais não podem ser externalizadas ou criadas como regra a tal ponto de validar algo que o próprio Senhor, nosso Deus, disse que é proibido. Para as digníssimas, elas devem aprender com seus maridos. E a deturpação dessa ordem é que gera tantos problemas hoje. Você vai ver que em muitas igrejas e muitas pastoras reclamam sobre a ausência masculina. Só que elas não percebem que a ausência masculina é derivada em grande parte da presença delas como pastores na igreja. Um homem ele não consegue aprender de alguém que ele não respeite. E o homem, para respeitar um outro homem, precisa ser um homem másculo. Homens não foram feitos para ficar ouvindo ordem e lição de digníssima na vida adulta. Nós passamos a nossa infância aprendendo com as nossas mães. E deve ser assim. O menino deve aprender, o menino deve obediência à sua mãe. Na vida adulta, a relação muda. E o menino não deve mais obediência. Tudo que o menino faz a partir dos 8 anos é tentar se desprender da mãe o mais rápido possível. Sempre que uma mãe busca de alguma forma manter esse menino ali aos braços dela, aos pés dela, você vai criar um menino feminilizado na vida adulta, um menino que vai ser incapaz de apresentar os seus comportamentos devidos. Então a ausência dos homens é por isso que homens não querem ficar ouvindo isso, homens não querem, os bons homens, os homens que satisfazem as digníssimas não estão dispostos a ficar numa igreja sendo ridicularizados por pastor afeminado e por pastora feminista. Os bons homens já foram embora há muito tempo, porque eles não querem ficar num lugar assim. Infelizmente, os homens que nós temos na igreja hoje, em sua maioria, não são todos, mas em sua maioria, são os homens que estão sem o menor ânimo de viver. São aqueles homens que quando você olha ao redor, tem uma aparência de cansado. É o cara que não tem mais aquela vontade, aquele fogo nos olhos, aquela vontade de viver. São pastoras, como essa moça aqui ao lado, que não percebem como elas dificultam o trabalho dos pais na formação das filhas. Existem algumas diferenças fundamentais na forma que você ensina o comportamento para as digníssimas, para as meninas e para os rapazes. Tá? Existem diferenças fundamentais nisso que elas vão se traduzir em dificuldades para nós ensinarmos o caminho correto para ambos. Por exemplo, os meninos tendem a aprender todo o comportamento, como as escolhas românticas, as escolhas sentimentais, de uma única figura de autoridade sobre a sua vida. Os meninos eles copiam o comportamento de um homem que seja um destaque do contexto social em que ele esteja inserido. Então, quando você tem um pai forte na vida desse menino, esse menino não importa as influências ruins que ele tenha na vida, ele vai aprender tudo com o pai dele. Porque é a figura máxima de autoridade, de poder, o expoente de poder que o menino vai ter na sua vida. No caso das meninas isso não acontece, tá? Com as meninas não é assim. Durante sua vida, qualquer digníssima mais velha com quem a menina tenha contato vai influenciar ela na escolha de com quem se relacionar. E não apenas isso, mas ensina para essa menina o que tem valor de verdade em um homem. Então, se uma digníssima mais velha admira características erradas em um homem, ela vai invariavelmente, pelo comportamento dela apresentado, ela vai ensinar a menina que estiver observando ela a também apreciar essas escolhas erradas, essas características erradas. Isso vai invariavelmente destruir a vida amorosa dessa moça na vida adulta. Dessa forma, a gente precisa pontuar. Nessa questão específica, tá? É muito mais fácil você ensinar os meninos do que as digníssimas. O resto é muito mais difícil. Criar meninos é muito mais trabalhoso em todos os sentidos, com exceção dessa questão.
Porque é apenas o homem de mais destaque que vai influenciar as escolhas amorosas desse menino e vai impedir que ele seja afetado pelas demonstrações de apreciação sobre características erradas que outros homens tenham. Por outro lado, as meninas, elas estão totalmente vulneráveis a qualquer influência vinda de qualquer digníssima mais velha com quem ela tenha contato. E é esse o problema. As moças jovens que ouvem pregações assim, elas são levadas a desenvolver as piores escolhas possíveis sobre homens. Elas são levadas a ter uma vida adulta destruída. Porque essa pastora aqui claramente está totalmente despreparada para falar sobre questões masculinas com seriedade. E pela fala dela, fica muito claro o quão envolvida com ideologias, ainda que ela não perceba, tá? Isso é um fator principal, primordial. As digníssimas que se dizem conservadoras, cristãs, elas têm, em sua maioria, seus pensamentos dominados pela ideologia mimimista. Elas vão negar, vão dizer que são antimimimistas, vão falar que o mimimismo é horrível. Entretanto, toda a trajetória de vida delas é marcada por escolhas que foram influenciadas pelo pensamento mimimista. Mas sem perder muito tempo, vamos assistir o vídeo, né, dessas bobagens que ela vai estar falando e depois a gente vai fazer pequenas pausas para falar sobre algumas questões muito importantes, tá bom? Vamos lá. E líder fazendo de conta que não tá vendo esse bando de marmanjos, que essas... Olha, eles são tudo benzinhos, gente, nada pessoal. Vocês estão no lugar certo, Deus quer vocês aqui mesmo. Mas vamos dar um pedalo Robinho nesses meninos. A gente age como se fosse normal. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é que tem uma pastora no púlpito falando para as digníssimas darem pedala Robinho nos rapazes. O grande erro da mentalidade delas é que as digníssimas acreditam que a forma correta de ensinar é por meio da humilhação ou da comparação desvantajosa, sempre colocando o alvo em desvantagem e o comparando, né, com outro homem, colocando ele numa posição que esse claramente não está ou que deveria alcançar. Por exemplo, é muito comum uma mãe fazer isso com um primo. Tá? As mães, elas chegam para os filhos e falam assim: ah, você é assim, mas o seu primo, ele já está passando no concurso tal, o seu primo já fez tal coisa, você está aí sem conseguir nada na sua vida. Isso é muito comum das mães aplicarem nos seus filhos. Isso é comum também em escola, tá? É muito comum que professoras, eu acho que todo mundo já teve uma professora assim. A professora chega e fala assim: essa aqui é a pior turma da escola, porque a turma tal é a melhor, eu tenho prazer de dar aula para aquela turma, essa aqui é horrível de vocês. É sempre essa comparação desvantajosa, sempre tentando rebaixar os rapazes, imaginando que humilhá-los vai fazer com que eles queiram se tornar virtuosos. Só que a mente do homem não funciona dessa forma. As digníssimas funcionam muito bem, elas aprendem por meio da humilhação. Os homens não. Quando você faz essas comparações desvantajosas com homens, o que você consegue não é levá-los a almejar algo, a ser mais. O que você faz, em essência, é levá-los a simplesmente desistir da vida. Sabe? Envergonhar o homem só leva esse homem a desistir. E é por isso que você vai ver cada vez mais homens desistindo das suas vidas, por causa desse tipo de ensino que essa moça acabou de apresentar aqui. Mas vamos continuar assistindo. Normal. Já quase não tem homem na igreja, o pouco que tem não quer nada com nada. Eu, se eu tivesse igreja, gente, eu não tenho igreja. Mas se eu tivesse, eu acho que eu já tinha excluído metade. Marido que não faz a esposa virar os olhos, excluo. Pensa comigo com sinceridade. Isso é algo para ser dito no púlpito? No que isso está cooperando com o ensino da salvação para as almas, para as vidas? As digníssimas, elas têm uma tendência a sempre sexualizar todas as questões. Então, sempre vai estar envolvido, de alguma forma, esse tipo de assunto aonde elas estão. Elas sempre vão trazer isso. Eu não veria problema que isso fosse, que tal assunto fosse trazido para uma reunião das digníssimas, usando as dependências da igreja como uma sala, um salão, mas não no púlpito. Isso fere o princípio regulador do culto.
Não deveria ser assim. Só que aonde elas estiverem, elas vão levar esse tipo de assunto. E é sempre na irreverência, na brincadeira, na piada, nos carros, todo mundo ri. Mas o púlpito que deveria ser o fator principal para mostrar, para convencer as pessoas, não é o pastor que convence, não é o homem, é o Espírito Santo que convence do juízo, do arrependimento, mas seria um instrumento divino para mostrar às pessoas os erros, estudar o que os textos bíblicos significam. Está sendo usado para você assistir uma pregação de 1 hora, que é normalmente as pregações duram 40 minutos a 1 hora, falando sobre, e o cara que não consegue fazer a esposa revelar os olhinhos. Isso é uma vergonha muito grande. Não, não fique de mal de mim. Esposa frescurenta, preguiçosa, excluo também, tá? Menino que 25 anos, não tá namorando, não tá casando, não tá estudando, fazendo nada da vida, excluo. Gente, isso aqui é só na igreja. Eu escrevi 3 e-books falando sobre uma questão importante, que essa questão que era até então restrita a algumas dinâmicas sociais entre as digníssimas, se tornou o espírito guiador da sociedade atual. Por exemplo, o cancelamento, o movimento de cancelamento que nós temos hoje tão comumente na sociedade, só pode existir em uma sociedade dominada pelo pensamento das digníssimas. Porque o homem, eu já falei isso várias vezes, o homem, quando ele discorda de outro, eles se confrontam. E eles se confrontam na arena pública. As digníssimas não. A forma de uma digníssima ferir a outra é por meio da exclusão social. Então, é por isso que você vê tantas digníssimas, quando não gostam de uma, se reúnem para convencer todas a excluir aquela da vida social que elas participam, que elas estarão. Então, qualquer local, evento, qualquer coisa em que essas aqui estiverem, elas vão fazer de tudo para convencer esse local a expulsar essa que elas não gostam. Então esse pensamento que ela tem, por mais que ela diga, não gente, estou brincando, e sou espirituosa, por mais que ela brinque falando isso representa de fato a mentalidade das digníssimas na sociedade atual. É a exclusão como forma de punição. É por isso, por exemplo, na escola, você já deve ter reparado isso, que as digníssimas as mais bonitinhas, né, as que têm as melhores condições financeiras, as mais bonitas, mais populares, elas sempre se reúnem também com os rapazes mais populares para expulsar do meio deles qualquer um que não necessariamente tenha feito algo contra elas, mas que elas reconheçam que não merece ter contato com elas. Essa é a exclusão social que elas praticam tanto e que se tornou endêmica na nossa sociedade atual. Mas vamos continuar ouvindo esse show de horrores. Então, não tem nada disso, tá? É uma coisa assim, imaginária. Injustiça social, isso daí, viu? Porque a Justiça social, isso daí. Problemas de machismo estrutural. Toda fala dela é uma fala que advém totalmente das ideologias. Não é da teologia, não é da cristandade. É uma forma de enxergar o mundo por meio de lentes pré-selecionadas. Esse é o problema. A mulher tem uma janela biológica. E o homem não é chamado de solteirão, mas a mulher é. O homem, ele não é chamado de solteirão. O homem é chamado de incel, de perdedor, de fracassado, de incompetente. O homem jovem, ele é ridicularizado publicamente, constantemente, até no púlpito das igrejas. A gente tem que entender uma coisa, nós entendemos isso muito bem, falta elas entenderem. O homem nasce sem valor intrínseco. O homem só tem valor mediante aquilo que ele consegue conquistar ou produzir ou criar. Sendo assim, um jovem rapaz, ele só vai ser considerado destacado na sociedade caso ele seja realmente muito bonito, ou caso os pais dele tenham organizado a vida de tal forma para permitir que esse rapaz tenha o que apresentar. Fora isso, ele só vai conseguir mais tardiamente na vida, e esse rapaz ele vai ser totalmente desprezado dentro do templo. Ninguém vai se importar com ele. Então dizer assim, as digníssimas são chamadas disso quando se tornam mais velhas. E os jovens rapazes, no início da sua vida, se deparam com isso. O homem não
um teste de capital social de 30 anos, 40 anos, vai chover opções, eles sabem que tem. A mulher de 40 anos, ela é invisibilizada na sexualidade, na afetividade, ela é invisibilizada em tudo, estigmatizada de várias formas. E o homem não sofre esse tipo de pressão social, estigmatização, invisibilização social. E a mulher, quanto mais velha fica, principalmente dentro da igreja, sofre. O homem não. Qualquer hora. Deixa eu falar uma coisa pra você. Perceba as palavras utilizadas, que são muito bem escolhidas, que têm o objetivo de formar opinião e modificar a mente das pessoas. As digníssimas mais velhas são invisibilizadas. Quer dizer, então, que isso é culpa de alguém. Alguém está fazendo isso com elas, colocando elas em uma posição de eternas vítimas. Não são elas que deixaram de fazer as escolhas corretas em sua juventude e agora amargam o preço e as consequências das suas escolhas. Não, a sociedade está pressionando elas. Isso não existe. Isso é uma tentativa muito covarde de sempre colocá-las em uma situação de vulnerabilidade. Sempre a culpa é de outra pessoa. Quando, na verdade, isso é uma consequência das escolhas que elas escolheram ter na vida. A solução para as digníssimas que seguem o mimimismo não é ensinar as digníssimas jovens a fazer boas escolhas para que elas não passem as consequências ruins. Não. O objetivo delas é mudar todo o conceito social de forma a aportar as necessidades delas e culpabilizar as pessoas que não concordam com isso. De fato, existe uma janela biológica, e essa janela biológica foi Deus que determinou. Deus determinou quanto tempo uma digníssima teria na gestação, quanto tempo ela teria para possibilitar ter uma gestação. Essa janela biológica que ela reclama foi Deus que estabeleceu. Quando ela se coloca contra isso e fala, olha, as pessoas têm uma janela biológica, ela está indo contra os desígnios de Deus na vida dos cristãos, porque Deus determinou isso. Então, ela está indo contra a teologia, a biologia. É tanta bobagem que está sendo dita aqui que é difícil até comentar tudo. Bota aí, ó. Se tiver um dente, tem concorrente. Até rimou, né? O irmão, né? A esposa, Deus recolhe, 60 e tantos anos, com a pancinha assim, abençoadinha, né? De presbítero, raiz, corpo de pai de família, viu? Não é problema nenhum, não. Quem gosta de bombada é... Mas tá bom, mas aí tá lá aquela criatura lá, usando corega já. Se der confiança, sai noivado do velório. Agora vai ver quando é a mulher. Quando é a mulher? Estamos falando de questões sociais também, mas são questões estruturais que estão acontecendo e nós não estamos lendo, muito menos confrontando. Difícil, gente, eu não agrado de injustiça, não. E líder fazendo... Um dos motivos, e triste falar isso, mas que os rapazes também saíram das igrejas, os bons homens saíram das igrejas, é porque nas igrejas nós não temos mais boas moças. As boas moças não estão mais dentro das igrejas. É triste nós chegarmos a essa conclusão e falar sobre isso. Eu sou cristão, eu não gostaria de estar trazendo isso publicamente. Mas é verdade, a gente precisa ser honesto e começar a ter atitudes que corrijam esse problema que está se formando dentro das nossas igrejas. Sabe? Não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Não adianta fingir que nada está acontecendo. Está acontecendo um problema muito grave e que precisa ser corrigido o mais rápido possível. As pregações assim desvirtuam as moças. Desvirtuam as moças, porque está ensinando elas uma visão deturpada e degenerada do que seria a realidade concreta e imediata. Infelizmente, nós temos moças que estão no pastorado, como eu disse anteriormente, estão totalmente despreparadas para falar sobre os assuntos, despreparadas intelectualmente para falar sobre os assuntos, tratar sobre determinados assuntos, que claramente elas não têm competência alguma em tratar. É triste, mas é isso que nós temos hoje.
é o que tem pra hoje. Vou falar rapidamente sobre o nosso LivePix. Se você gosta do meu trabalho, faça uma contribuição no nosso LivePix. O link está no comentário fixado na descrição do vídeo. Como vocês sabem, estou passando por 14 processos, 3 inquéritos com a Polícia Federal. Tudo isso por causa do meu conteúdo, não pelos meus vídeos, mas pelos meus textos. Vocês podem ver os meus textos na aba Posts, por causa das minhas aulas e dos e-books que eu tenho na área de membros aqui do canal. Então, esse meu conteúdo está sendo atacado de todas as formas possíveis e eu estou sendo processado por isso. O objetivo é me falir financeiramente, porque 14 processos você paga para os advogados para cada processo que você tem. Isso acaba com você. Isso acaba com as suas finanças. E esse é o objetivo. Me falir financeiramente para que eu pare de falar, já que eu não encontro nada de errado no que eu faço. Mas se você gosta do meu conteúdo e quer contribuir, então me ajude a pagar os advogados, fazendo essa contribuição vai ser de extrema importância para eu continuar nessa luta. Temos uma área de membros, nós colocamos um conteúdo exclusivo muito bom lá. Por exemplo, a partir do nível 2 você vai ter acesso a um canal exclusivo no Telegram. Nesse canal eu coloco conteúdo diário, são 4 anos de conteúdo diário, é muita coisa que a gente tem. Você vai perceber que em todos os vídeos eu falo sobre estudos. Não, estudo diz isso. Todos esses estudos estão disponibilizados para os membros do canal. Lá você vai ter acesso às fontes e você vai ter acesso a um conteúdo diferenciado que ninguém mais é capaz de fazer. Tanto é que muitos produtores de conteúdo iam lá, quando tinha os meus canais abertos, eles iam lá copiar tudo que podiam para criar conteúdo para eles, para as áreas de membros deles. Agora que você vai perceber que coincidiu quando eu fechei a área de membros, fechei para a área de membros, a maioria dos produtores de conteúdo diminuiu muito a produção de conteúdo de membros deles. Porque eles não têm o que falar, eles precisam copiar de mim. Eu sei que isso pode parecer, em primeiro momento, soberba, mas não é. Eu não tenho falsa modéstia. E você é capaz de verificar por você mesmo, bastando você se tornar membro, você vai ver. A partir do nível 3, você tem o benefício do nível 2, mais acesso a uma plataforma de áudios e e-books. São mais de 170 aulas, mais de 170 e-books, conteúdo colocado semanalmente. Nós temos 2 e-books excelentes novos agora que eu coloquei. Hoje nós nos aprofundamos muito sobre esses temas, mas nós fazemos isso por meio de uma didática facilitada. Você vai perceber que os seus medos, anseios, dores foram compartilhados por todos os homens no decorrer da história humana. E eu vou te mostrar como esses homens usaram isso para pavimentar o caminho da grandeza. Temos também a nossa patrocinadora Heavy Subs. Tem que trocar a camisa, tô com muito tempo com ela já. Invista o dinheiro em você, vai pra academia, cara, vai malhar, sabe? Cuide-se. E compre o seu whey, a sua creatina, o seu pré-treino no site da Heavy Subs utilizando o nosso cupom FURIA. Utilizando o cupom FURIA, você vai ter acesso a um desconto excelente e vai estar me ajudando a continuar crescendo nas mais variadas mídias sociais, tá bom? Estamos em Shadowban, me ajudem a sair do Shadowban, compartilhem esse vídeo, coloquem em grupos de discussão, assistam os vídeos antigos, talvez o tema até não te interesse tanto, mas assistam os vídeos antigos até o final, isso vai me ajudar muito, vai me ajudar a sair desse Shadowban que a gente possa continuar. Eu tenho alvo nas costas do Ministério Público Federal, os outros produtores de conteúdo não têm. Eu sou considerado um inimigo pelo Estado, por isso que eu sofro essa perseguição. Então, esteja comigo, vamos ser a resistência. Abraço, pessoal.